Lei da atração, existe ou não? Pensa nisso. Enquanto isso, enquanto você pensa, assiste o vídeo e se inscreve no canal. Nessa questão da lei da atração, né? Na visão do professor, né? Vamos pegar só a visão do professor primeiro. O professor acredita que a lei da atração existe? Olha, William, a ciência, né, a ciência de maneira geral, ela só acredita naquilo que pode ser comprovado, né? Que você aplica ali você tem um objetivo, você tem ali os objetivos principais, os específicos, né? E depois você tem ali um método científico que vai comprovar ou não, né? Se a sua grande pergunta, né? Ela vai ser, se ela é respondida ou não. Então, de acordo com a ciência, a princípio, a lei da atração não tem uma comprovação científica, tá? Os estudos não conseguem afirmar a presença de uma lei, olha bem o nome da lei, o que ela sugere, né? O que a lei da atração sugere? Que os seus pensamentos e as suas emoções teriam a capacidade de influenciar o meio material à sua volta. Tá? E, através dos seus pensamentos e as suas emoções, conseguir atrair, né? Mudar, né? esse bem material e atrair aquilo que você, por exemplo, deseja, aquilo que você espera realizar. Então, não existe uma comprovação científica, não dá para fechar, existe, tá aqui, ó. Não, é uma teoria, tá? Agora, o fato, lembra que há pouco tempo, nós sempre falamos aqui de algumas teorias, e uma delas era a teoria de Howard Gardner, lembra? Das inteligências múltiplas? Que até então surgiu como teoria, mas que hoje praticamente todos os pesquisadores em neurociências corroboram com o Howard Gardner, onde iniciou-se a partir de uma teoria e hoje o pessoal acredita que realmente é um fato, né? Então, por enquanto, a ciência ainda estuda a questão da lei da atração, mas não consegue, através de dados científicos, comprovar a existência dela. Não se esqueça, a questão é, os meus pensamentos e as minhas emoções têm a capacidade de modificar o meio à minha volta, fisicamente. Entendeu o que eu estou falando, né? Uhum. Então, isso, a princípio, cientificamente, não é comprovado. Entendi. Então tá respondido, acabou a live por aqui, vamos embora. Mas não é bem assim, né? Tem algumas coisas aqui que vale a pena a gente prestar atenção. Quando você fala em lei da atração, ou seja, o fato de você pensar em alguma coisa, como eu falei, você ter algum pensamento voltado para um objetivo, o fato de você ter emoções voltadas para esse objetivo que você quer atingir. Geralmente, o que você faz quando você tem isso? Você vai ter não só o pensamento, mas você também vai gerar ações em direção àquilo que você quer. Uhum. Tá? Então, o que a gente pode dizer, e isso é um fato, que geralmente as pessoas, William, quando tem um objetivo claro, uma meta clara, ela acaba gerando condições no seu entorno para que ela alcance o objetivo. Então, muitas vezes, o que está associado à lei da atração é a sua mudança de comportamento em relação àquilo que você deseja. Então, por quê? Você começa a pensar mais naquilo. Toda vez que aparecer uma notícia referente àquilo que você quer, aquilo que você deseja, você para e presta mais atenção. Você fica mais antenado para tudo que diz respeito àquilo que você quer. Então, você começa a ter mais dados, começa a conhecer pessoas que fazem aquilo que você gostaria de fazer, que têm aquilo que você tem. Pessoas que pensam como você gostaria de pensar, você começa a se aproximar delas. Então, o que acontece é que o fato de você querer muito uma coisa, de desejar muito uma coisa, de estar envolvido emocionalmente em relação àquilo que você quer buscar, o que você quer conquistar, você sim, cria não só em pensamento, mas em ações, onde você modifica o meio que te cerca, modifica o ambiente que te cerca,
você se modifica em relação ao seu comportamento e isso tudo torna possível que você conquiste o que você espera conquistar. Isso é legal, né, prof? Porque, poxa, aí eu tenho vários exemplos para te dar, né? Um é do meu primo, na verdade, ele estava aqui em Joinville e estava pensando em se mudar para a praia. E aí estavam querendo arrumar uma casa legal, que fosse perto da areia e tal, e estavam ali tentando alguns meses já. E aí, do nada, né, apareceu uma oportunidade, a amiga dela olhou, a mulher dele acabou olhando um anúncio no Instagram, entrou em contato com a pessoa e tinha uma moradora lá, ainda no imóvel que ele tinha acabado de ver. E ela ficou desejando que a pessoa saísse do imóvel, porque, sabe, porque ela queria que ela saísse e tal, e por algum motivo do céu, a pessoa acabou saindo em torno de, sei lá, 2, 3 semanas, mais ou menos, depois que ela encontrou esse imóvel. Não vou dizer que o pensamento dela fez a pessoa sair, né? Mas, tipo, ela tava assim, sabe, a mulher querendo sair, mas não saía e tal, ia ficar mais um tempo. E aí, de tanto ela pensar, se imaginar dentro da casa, porque ela falou que aquela era a casa ideal para eles morarem, e aí acabou acontecendo. Isso é uma forma, né, professor, talvez de um pensamento em si, de tanto ela desejar aquilo, é como se tivesse a lei da atração viesse e ajudasse ela, impulsionasse ela a ganhar isso, né? Não sei como explicar. Então, aí é que tá, né? A gente já ouve muito essas histórias, tem vários casos, né, que as pessoas relatam isso, né? Mas comprovar a existência disso é que é difícil. De novo, até pouco tempo atrás, William, não se sabia que existia campo magnético. Entendeu? Não sabia que tinha campo magnético. As pessoas, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não estou vendo? Entende? Então, até que alguém criou um campo magnético com um eletroímã e, de repente, começou a ver que as limalhas de ferro começavam a ser atraídas por alguma coisa. Olha, o que é isso? Eu não estou vendo, então como é que existe? Então, existem situações, existem fenômenos que talvez estejam acontecendo e que a gente simplesmente não tem a ferramenta para avaliar. Não quer dizer que não existe a lei da atração. Veja o que eu estou querendo te dizer. As pesquisas não conseguem ainda medir isso, exatamente, não conseguem medir. Agora, quando você não consegue medir, o que a ciência faz? Ela fica ali. E aí a galera que trabalha com isso, com esse tipo de pesquisa, fica pensando, poxa, como é que eu posso fazer para tentar mensurar esse negócio, né? Como é que eu posso fazer? Aí até ele criar um método que seja possível mensurar e ele dizer, então, aquilo, aí uma hora talvez aconteça assim, ó, uma notícia assim, ó, aquilo que todo mundo já imaginava que acontecia, que era a lei da atração, que nossos pensamentos positivos podem nos atrair, né, modificar o ambiente à nossa volta e atrair coisas boas de verdade, acabou de ser comprovado pela ciência. Beleza, mas ainda assim as pesquisas não conseguem dizer, afirmar categoricamente que a lei da atração existe. Porque a grande questão aí, olha só, olha que diferente, ó. Mas eu tenho fé que existe. Eu tenho fé, tá. Mas a fé é você em acreditar em alguma coisa que supostamente não está lá. Então, por exemplo, eu parto aí de crenças, né? Por exemplo, envolvido com o aspecto religioso, né? Mas a lei da atração sugere que o meu pensamento muda a matéria, muda o meu entorno, entendeu? É isso que é a grande questão. Tem uma ciência, até esse tempo atrás eu estava muito interessado nessa ciência chamada ciência noética. Não conheço. O que seria isso? A ciência noética é uma ciência que estuda, por exemplo, como a nossa mente, é capaz de mudar fenômenos físicos da natureza. Tá? Por exemplo, a ciência noética se interessa pela fé, por exemplo, pelo pensamento positivo. Existem pesquisas, William, que dizem o seguinte, se eu pensar, um grupo de pessoas pensar através, por exemplo, de uma oração e mentalizar uma pessoa saudável, tem uma pessoa numa cama de hospital enferma, e se um grupo de pessoas que tem fé começar a orar para aquela pessoa, todo mundo pensar naquela pessoa ficar bem, tem pesquisas que sugerem que essa força de pensamento positivo muda o estado de saúde da outra pessoa em uma outra sala.